Dia! Estamos aqui mais um dia, né? Tô cansada, né? Olheira. Mas faz parte. Todo dia quando eu levanto eu peço para Deus, Senhor, me dá disposição. O que eu e você precisa é de disposição. Porque apesar do cansaço, apesar de todas as coisas, ainda a gente levantou, a gente teve a oportunidade de levantar nessa manhã. Então, deixa o cansaço de lado, faça como a mim. Pede para Deus te dar disposição, te encher de disposição nesse dia de hoje, para que ele venha, para que a gente venha cumprir o propósito de Deus nessa manhã. Bom dia a todo mundo que está chegando aí. E hoje que eu quero falar, o que Deus colocou no meu coração, até demorei um pouquinho mais para entrar, me atrasei um pouquinho, porque eu fiquei meditando sobre isso, né, sobre as palavras que Deus me deu para trazer aqui para você que me ouve nessa manhã. E a palavra que Deus me deu nessa manhã, ela é uma palavrinha que tem consumido as pessoas de uma forma geral. Principalmente nessa geração que as coisas têm uma velocidade que outrora não tinha, né? Pessoas mais velhas sabem que outrora não era assim, né? Que não tinha tanta velocidade, que é uma palavrinha chamada ansiedade, né? As pessoas têm ficado desesperadas por conta da ansiedade. É um imediatismo, é uma vontade de que as coisas aconteçam agora, nesse momento. Mas nós precisamos trabalhar essa ansiedade. E a palavra que Deus vem me dar é sobre isso. Que muitas vezes dentro da ansiedade a gente busca soluções pelas quais não vem de Deus. E aí o preço é muito alto. Quando você toma uma decisão pautada num sentimento e não na razão, você acaba se arrependendo dela depois. Então são comportamentos que a gente precisa observar em nós como filhos de Deus. Porque o filho de Deus, ele não é ansioso. Ele não é. Pode ser que eu tenho certeza que você não é ansioso, você não é ansiosa. Pode ser que você esteja. E lembra que eu falei ontem? Estar é algo que pode ser transitório. Eu posso estar ansiosa hoje e daqui uma hora eu não estar mais ansiosa, né? Então é algo que tem como a gente fazer algo a respeito. E esse imediatismo faz com que a gente tome essas decisões erradas e o preço é muito alto. E aí o preço da ansiedade é muito alto. Talvez essa ansiedade consumiu você a noite inteira. Talvez a ansiedade tenha consumido teus pensamentos, tenha consumido a tua mente, deixado a tua mente barulhenta. Muitas vezes você não sabe nem o que fazer de tanta ansiedade. E essa ansiedade está acontecendo lá no futuro. Essa ansiedade, essas preocupações. Por quê? Porque nenhum pensamento mora de graça na sua cabeça. Então eles estão ocupando espaços com outras coisas. Esses pensamentos de ansiedade, né? Essa mente barulhenta, ela tá te deixando preocupada, deixando a sua mente preocupada, ocupada com algo que não era para você estar pensando nesse momento, preocupada com algo que está acontecendo lá no futuro. E pesquisas vêm falar para mim e para você que 80% daquilo que você preocupa a sua mente nesse momento não vai acontecer, não vai acontecer. Só que é muito difícil quando a gente está num processo buscar essa paz interior. Essa paz você não vai encontrar do lado de fora. Impossível, você não vai encontrar em pessoas. É algo que você precisa criar e desenvolver dentro de você. A paz existe dentro de você, você não está conseguindo acessar ela. E toda vez que eu gosto muito dessa dinâmica e eu quero deixar essa dica aqui para você, que toda vez que você tiver num processo de muita ansiedade, trazer consciência para a tua respiração. Porque eu tô falando aqui com vocês, eu não tô pensando sobre a minha respiração. Eu tô respirando normal, não é algo que eu penso, não, agora eu vou inspirar, não, agora eu vou expirar. E quando você traz consciência para tua respiração no momento de estresse, no momento de pico de estresse ou de ansiedade, você traz consciência, você tá saindo lá do futuro, onde você tá preocupado com pensamentos, sentimentos, e você traz momento de presença para dentro de você. E aí você percebe que quando você traz esse momento de estar presente, estar no presente, você percebe que no presente você tem paz. Você percebe que não está acontecendo nada daquilo que você está preocupando a sua mente. Então entenda que nessa manhã você vai se despertar para esse sentimento que é essa ansiedade.
Essa ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. Essa ansiedade não vai resolver os teus problemas. Porque às vezes a gente fica na ansiedade de resolver os problemas. Ou de que as coisas aconteçam como a gente quer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem controle disso. Você sofre com uma ansiedade porque você quer ter o controle dos resultados. E não dá para controlar os resultados. O máximo que você consegue controlar, um pouquinho, ainda é você. Mas as situações ao redor de você, você sempre vai receber interferência. Por exemplo, ontem eu tinha uma agenda completamente diferente da qual eu queria ter feito. Mas as intercorrências acontecem em nossas vidas e aí a gente precisa se posicionar e ter uma certa velocidade em tomar as decisões, né? Então, chegou a intercorrência hoje, não fica, ai meu Deus, o que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço... Não, não é isso que nós devemos nos comportar. Mas nós devemos agir rápido, obviamente não pautado nesse sentimento de ansiedade, de preocupação, de desânimo, qualquer sentimento que você esteja passando naquele momento, se faz presente, traz momento de presença para você, respira, presta atenção na sua respiração, e eu sempre dou essa técnica, respire 3 vezes profundo, inspire e expire, e você consegue perceber 20 objetos no momento onde você estiver. Isso é uma técnica poderosa para diminuir o seu grau de ansiedade e de estresse. Então, quando você estiver nesse pico aí, você respira bem fundo por 3 vezes e solta a respiração e observe 20 objetos ao seu redor. Isso traz presença para você e aí você vai ver que o teu pensamento saiu lá daquele estado de futuro, de preocupação, para trazer para o presente, tá? A palavra que eu quero deixar nessa manhã tá em Tessalonicenses, tá bom? O versículo é 1, nós já vamos meditar sobre ela. E o capítulo é 1 e o versículo é a partir do 5. Porque o nosso evangelho não foi vos somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amar de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Essa é a palavra que Deus me deu, e nós vamos meditar nela. Porque não adianta eu vir aqui e falar para você só da palavra do Senhor. Porque quando você está ouvindo a palavra do Senhor, a palavra da direção aqui do Senhor, você tem que entender que você não está recebendo só palavras, você está recebendo poder, Espírito Santo e certeza. É o que a Bíblia vem falar em Tessalonicenses, que você está recebendo poder, Espírito Santo e certeza. E além disso, o convite é, seja imitadores de Cristo quando? Na tribulação. Porque se você ser um imitador de Cristo quando as coisas estão dando erradas, se você ser um imitador de Cristo quando você não está em paz, quando você está ansioso, se você ser esse imitador de Cristo nos momentos de crise, de caos na tua mente ou nos teus sentimentos, o gozo do Espírito Santo vai vir sobre você. Essa palavra se trata disso. Não adianta você só ouvir a palavra de Deus, mas você tem que importar ela para dentro de você. E quando você importa, você recebe poder, você recebe a presença do Espírito Santo e você se enche de muita certeza que as coisas fluirão para você. Então não saia dessa live antes de orar, antes da oração, tá? Eu vou orar por você e com você. E eu queria pegar 2 exemplos que eu estava meditando quando eu falei de ansiedade. Por exemplo, Jesus teve um momento de ansiedade, teve um momento que ele ficou ansioso, né? Ele estava ansioso, que foi antes da crucificação, horas antes ali, porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele era filho de Deus, ele já sabia o que esperava ele. E qual é o momento que Jesus ficou ansioso? Aquele momento que ele se retira para orar, porque já estava próximo, né? Foi quando ele ficou sabendo que os soldados viriam buscá-lo, e ele se sente ansioso por conta de tudo que está por vir. Só que no caso de Jesus, tudo que ele já imaginava que fosse acontecer, aconteceu muito pior. E aí, ele vai, se retira para orar, né? Ele vai pro Getsemane e lá ele ora. E quando ele ora, ele entra num estado, e isso é real, tá? Isso é possível acontecer na medicina. Apesar de ser um fenômeno raro, é possível acontecer, tá? Quando ele começa a orar, ele é movido de tal estresse, ele entra num estado tão estressante mentalmente, emocionalmente falando, que ele sua sangue.
Ele sua sangue. Bom dia, todo mundo que tá entrando aí. E aí, suando sangue, você percebe o estado de ansiedade, de estresse que Jesus estava. Então, Jesus, sendo filho de Deus, ele teve um momento realmente de estresse, de ansiedade. E aí, o que eu quero chamar a atenção com você, com o exemplo de Jesus, é que você vai ficar ansioso, assim como Jesus ficou, nesse momento que estava por vir, tudo o que aconteceria com ele. Só que qual foi o posicionamento de Jesus? Ele orou. Quando ele se sentiu estressado, com medo, porque o medo tomou conta dele. Imagina você sabendo que você vai ser pregado numa cruz vivo. E se eu te falasse assim hoje, ó, pegasse aí, levasse, entrasse aí na sua casa e falasse, ó, tô te levando porque você vai ser pregado vivo. Imagina. Como que o seu corpo não reagiria? Todas as suas células começariam a trabalhar contra isso, contra esse medo. E aí você ia sentir as mãos suadas, taquicardia, tudo isso são sintomas de quem está ansioso. E Jesus sentiu tudo isso, a ponto de suar, porque aumenta muito a sudorese, né? Quando a pessoa está ansiosa, tem gente que sua muito as mãos, você percebe que ela começa a suar. Quando eu tô treinando ali corretores na imobiliária, às vezes a gente faz simulações e você percebe que a pessoa começa a ficar ansiosa. Mas na verdade essa ansiedade sempre está acarretada de um medo, do que pior pode acontecer. A sua ansiedade é um medo. Se você começar não olhar como ansiedade, mas olhar como um medo, qual é o medo por detrás dessa ansiedade? O que eu tenho medo que vai me acontecer lá no futuro que está fazendo com que eu ocupe, que eu tenha a minha mente preocupada com pensamentos que não me edificam, com pensamentos que vão me afundar. E aí Jesus, qual foi o posicionamento de Jesus? Porque aqui, ó, Paulo vem falar para nós que nós recebemos a palavra e nós recebemos poder, nós recebemos a presença do Senhor, do Espírito Santo, e nós recebemos certeza e que nós somos imitadores de Cristo na tribulação. Então, na tribulação, Jesus foi orar. E quando ele orou, ele pediu para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E na mesma hora que ele faz essa palavra, o pai já estava em silêncio. O pai não fez nada, né? O pai não faz nada porque era um propósito maior. E aí ele vem e fala, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade para a minha vida. Então nós precisamos ser imitadores de Jesus na tribulação. Por quê? Porque na tribulação, se nós nos comportarmos como Cristo se comportou na tribulação, nós receberemos o gozo do Espírito Santo. E o que é esse gozo do Espírito Santo? É a certeza de que Deus é com você. É a certeza que Deus está cuidando de você. Esse gozo do Espírito Santo é a plenitude. Esse gozo do Espírito Santo é a paz que Deus tem para você no momento de tribulação. Mas para isso precisa de um posicionamento seu. Na tribulação, na ansiedade, no estresse, não sai falando para todo mundo dos seus problemas, fala para aquele que pode resolver. Porque nós, seres humanos, tem a necessidade de falar, né? A gente quer pôr para fora, a gente quer desabafar. Mas entenda uma coisa, no momento de tribulação, Jesus se retira. Ele se retira e se isola e vai falar com o Pai. Ele vai falar com aquele que resolve. E ele pede, se possível, porque ele sabia que tinha um propósito maior por detrás de tanta dor que ele passaria, de tanto sofrimento, entendeu? Só que ainda assim ele fala, Senhor, Pai, não seja feita, Abba, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, toda vez que você tiver nesse momento de tribulação, de ansiedade, de estresse, que esses problemas aí têm tirado teu sono, têm te incomodado no profundo, você já não vê mais saída. Seja um imitador de Cristo. Faça o que Cristo fez. Se retire e vai falar com o Pai, vai falar com aquele que resolve, porque você receberá gozo do Espírito Santo, você receberá paz, você receberá plenitude, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode te dar, nem as pessoas e nem as situações, nem as coisas. Essa paz vem do alto, essa paz é um alimento espiritual. Ei, eu tô te vindo aqui todas essas manhãs, você que tem tido esse relacionamento com Deus, porque não se trata da Muriele, se trata da presença do Senhor. Eu só sou o veículo que você está aqui ouvindo, eu sou o veículo daquilo que Deus tem para te dizer nessa manhã. Deixa eu te falar uma coisa que vem da parte do Senhor para a tua vida. O que você precisa é se posicionar na presença dele. Nos momentos de tribulação é você olhar para o alto. Você sabe que ontem eu estava meditando em relação à Arca de Noé, e olha as instruções que foram dadas. Não tinha um leme na Arca de Noé. Não tinha leme. Por quê? Porque o leme, Noé teria o controle.
O que te traz ansiedade? Que você quer ter o leme, você quer ter o controle de tudo, né? Eu sei que muitas vezes a gente precisa ter controle, mas a única coisa que eu consigo controlar é a minha própria vida. Eu não consigo controlar o que as pessoas vão falar pra mim, o que as pessoas vão fazer pra mim. Eu não consigo, eu não tenho controle no outro, eu tenho controle em mim, e ainda que é em mim, ainda assim a vontade do Pai vai prevalecer. E lá na arca, quando Deus deu as instruções para Noé fazer a arca, ele não pôs um leme. Então, quer dizer, a direção ia vindo alto. E olha outra coisa que me chamou a atenção. Deus mandou passar betume tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Por quê? Para não ter nenhum tipo de infiltração. E olha que legal. Será que eu e você, a gente está todo betumado aí para que não recebemos interferências do lado de fora? Para que a gente não receba infiltração? Você que já morou em alguma casa que entra infiltração, como é uma infiltração? Cheira mal, aquilo faz mal para o teu pulmão, para a tua respiração. Respirar é vida. Então, muitas vezes está entrando infiltração na tua vida, melhor, não é na tua vida, é no teu coração. Talvez o teu coração ele não está blindado com betume como a arca, e aí você tem que entender que esse betume, se a gente for trazer para os dias de hoje para o teu coração, é a palavra do Senhor, é a palavra, é a fé, é a certeza de que Ele é com você. Se você passar o betume de Deus no teu coração, eu tenho certeza que nenhuma infiltração vai entrar dentro dele. Nenhuma infiltração que vem do lado de fora. A infiltração, ela vem sempre do lado de fora. A infiltração nunca sai de dentro para fora. Ela vem de fora para dentro. Só que você tem que estar blindado. Você tem que estar blindado. E como que eu blindo? Com a presença do Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho que estar blindado, porque senão vai vir interferências do lado de fora que vai invadir o meu coração. E aí eu vou morrer. Porque se essa infiltração for tomando conta, ele vai tomando conta de todo o teu ser. Ele entra no coração, mas ele espalha. A hora que você vê, a sua mente está tomada com essas infiltrações, com esses pensamentos negativos que pessoas colocou dentro do teu coração e aquela semente germinou. Você fez com que ela germinasse, porque a tua terra é fértil. Mesmo que caiu uma semente ruim, ainda assim ela vai germinar e crescer, entende? A tua terra, que é o teu coração, ela é fértil. Ela é uma terra fértil. Então, cuidado com as sementes que vêm do lado de fora. Às vezes você precisa lutar com armas espirituais. Muitas vezes você tá lutando com a arma errada. Às vezes você quer lutar contra uma situação, mas com a arma errada. E não vai dar certo. Outra coisa que me chamou quando Deus falou sobre a arca é que ele não colocou janela. Não tinha janela na arca. Imagine você. Eu tive muita dificuldade de nadar. Tive muito medo em nadar, né? E aí, imagina você dentro de uma embarcação que só fechava a porta, você não sabia quando ia abrir novamente, e você olhasse para as laterais, pelas janelas, e você visse toda aquela água, aquela enxurrada de água, aquela chuva, você ia ter medo. Olha como Deus cuida de você. Ele pediu para fazer a arca com as janelas em cima. Para quê? Para que a todo momento eu e você estejam olhando para o alto. Porque se nós olharmos para os lados, nós vamos temer, nós vamos ficar com medo. Por quê? Porque quando eu olho para o lado, eu já estou ameaçando olhar para trás. Então não olhe para o lado, olhe para o alto. É do alto que vai vir a resposta, porque para Noé ia vir do alto a resposta. A janela estava em cima porque ele saberia quando cessou a chuva. Quando cessa a chuva. Então assim, se você olhar para o alto, Deus vai te mostrar como vai cessar essa chuva. E esse é o exemplo de Jesus. E o outro exemplo de ansiedade que eu peguei aqui para a gente falar hoje dessa palavra foi com Abraão. Porque Abraão, ele recebe uma promessa muito grande de Deus. Ele fala assim, ó, Deus fala assim para ele: você será pai de muitas nações. A sua descendência, olha para as estrelas do céu. Você não pode contar as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. Mas imagina um homem de idoso já. Imagina, ele tinha 100 anos, a mulher dele 90. Como esse homem, sem expectativa nenhuma, ia ter filhos? Da onde viria essa descendência? E ele, no entanto, ficou conhecido como pai da fé, né? Mas onde foi que a ansiedade de Abraão e de Sara falou mais alto? Porque Deus faz uma promessa que eles teriam um filho, certo? E passa um tempo, 2 tempos. Quantas vezes Deus prometeu algo para você e ainda não aconteceu? Passa um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e Abraão e Sara começam a ficar ansiosos. E aí, eis que tem uma brilhante ideia. Olha, então Sara pede para Abraão: olha, eu tenho essa escrava, essa serva aqui,
E eu sei que ela pode te dar filhos. Então deite-se com ela e tenha filhos com elas, porque eu não posso te dar. Mas espera aí, Deus tinha feito uma promessa para Sara e para Abraão e não para Agar. E eles vão lá com a ansiedade deles e resolvem do jeito deles. Ó, então você se deita aqui com ela porque ela pode te dar filhos. Beleza. Olha o que tudo isso gerou. Por quê? Porque passou um tempo, Agar começou a pisar quem era serva, que era Agar, começou a humilhar a sua senhora. Agar começava a humilhar, Agar começou a tratar mal Sara. Sara não conseguia lidar com aquela situação. Mas tá vendo como a gente entra em situações que Deus não dá a direção pra gente? Por isso que você tem que estar ligadinho muito que Deus fala com você. Porque Abraão quis resolver o problema da Sara imediato. Olha o que o imediatismo faz com as pessoas. Ele já tinha uma promessa na vida dele. Eles não souberam esperar o tempo certo, porque a Bíblia vem falar lá em Gênesis, acho que 15 ou 16, que no tempo certo ele receberia essa promessa. Mas eu e você recebemos promessas, mas nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é esse tempo cronológico que eu e você tem aqui no pulso, não. O tempo de Deus, o relógio de Deus, ele corre diferente, porque o relógio dele se chama eternidade. O meu e o teu relógio tem um tempo marcado, determinado. Então, assim, a tua ansiedade, assim como Sara ficou ansiosa e Abraão ficaram ansiosos porque nunca acontecia a promessa, resolveram do jeito dele. E quando você faz do teu jeito, verdadeiramente, seja sincero com você. Olha para a tua vida aí, olha para tudo que você tem passado, olha para dentro da tua história agora e fala, do teu jeito. Tá dando certo? Verdadeiramente. Reflita agora. Do teu jeito, do jeito que você tá fazendo, ou que a tua ansiedade está levando você a fazer, as soluções que a tua ansiedade está dando para você resolver essas questões, está dando certo? Me responda. Se tá dando certo, beleza, continua, porque eu tenho certeza que a direção de Deus não vem de você. Porque o ser humano, nós não conseguimos ter soluções que vai trazer final feliz para todos os envolvidos. Agora, se não tá dando certo, pra que continuar agindo dessa maneira? Não é inteligente da tua parte. É óbvio, se não tá dando certo, então eu vou fazer do jeito que Deus tá me dando a direção nessa manhã. Eu vou tentar algo diferente, porque quando você tenta uma maneira diferente de fazer uma coisa, você vai ter um resultado diferente. Não existe só uma maneira de fazer algo, existem várias maneiras. Às vezes você só conhece essa maneira, resolver do teu jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus vem falar pra você que do teu jeito não tá dando certo. Até quando você vai ficar insistindo em fazer do teu jeito? Da tua maneira. Da tua maneira tá causando perda de sono, perda de paz, frustração, decepção, depressão, tristeza, desânimo, caos na tua mente. Até quando você vai ficar fazendo do teu jeito? Então Deus vem falar pra você nessa manhã, ei, deixa eu te falar uma coisa, seja imitador de Cristo. Seja imitador de Cristo aonde? Na tribulação, não é no dia bom. No dia bom você não precisa ser imitador de Cristo porque você já tem a essência boa. Mas no dia mal, faça aquilo que Cristo fez, se deposita as tuas expectativas nos pés daquele que pode fazer algo por você. Eu gostaria de fazer algo por você, mas nem tudo eu posso fazer por você. E ei, deixa eu te falar uma coisa, nem você pode fazer todas as coisas por você. Mas tem alguém muito poderoso que é o teu pai. Você é filho dele. Então, no dia da tribulação, seja imitador de Cristo. Se retire. Vai falar com o pai, vai falar com aquele que pode resolver a tua situação. Então eu quero agora para orar por você nessa manhã. E eu gostaria muito que você meditasse sobre isso que foi dito aqui através do Espírito Santo. Sobre o que tem causado ansiedade. Você vai colocar essa ansiedade nas mãos daquele que tem a solução perfeita, agradável para você. Daquele que é leve. O fardo de Deus é leve para as nossas vidas, porque é um fardo de paz, de certeza, de convicção de que nós passaremos pelas tribulações e sairemos ilesos dela. Ei, a tribulação só vem para que você tenha um relacionamento mais íntimo com Deus. Isso tudo que você está passando, se você não estivesse passando, você não estaria aqui 6 da manhã ouvindo a palavra do Senhor. Se tivesse tudo bem na tua vida, você não estaria aqui ouvindo a palavra do Senhor. Mas se você parou aqui nessa live, é porque você quer algo a mais com Deus.
Você quer ter uma intimidade com Ele, você colocou nos pés dele. Eu tenho certeza que hoje, nessa manhã, você colocou tudo nos pés do Senhor. Você falou, Senhor, eu já não aguento mais essa situação. Senhor, será que ainda tem? Ainda tem solução, sim. Ainda tem jeito, sim, porque você respira. E se você respira, tem jeito. Então eu quero agora que você coloque a tua mãozinha aqui, ó. Vamos ligar aqui na terra o que será ligado no céu. Porque a nossa oração, ela é muito poderosa. Nós estamos num grupo, nós estamos em mais pessoas aqui. Jesus fala que onde tivesse 2 ou mais pessoas, a presença dele estaria ali. Porque nós somos um. Nós estamos unidos por um só poder. Nós estamos unidos aqui nessa manhã por um só Espírito. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que faz o impossível acontecer. Aquele que faz o impossível se tornar possível. Então coloca as tuas mãozinhas aqui junto com a minha nesse momento. Vamos orar a Deus. Vamos entregar a Ele todos os teus pedidos de oração nessa manhã. Amém? Ó meu Pai querido, primeiro nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. Nós rendemos graça pela Tua misericórdia nessa manhã. Nós rendemos graça à Tua sabedoria, Senhor, que nos instrui nessa manhã. Pai querido e Pai amado, aqui estão os Teus filhos, as Tuas filhas nessa manhã, Senhor, entregando os dízimos das horas dela. Ela preparou esse momento, ela separou, Senhor, no meio dessas 24 horas que ela tem aqui nesse novo dia, Senhor, ela separou para o Senhor esse momento. Esses poucos minutos, Pai, o Teu filho, a Tua filha está entrando em comunhão contigo, Senhor. Então que a Tua presença, onde quer que eles estejam agora, o Teu Espírito é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está presente com eles nesse momento, então que eles possam sentir a Tua presença nessa manhã. Aonde quer que eles estejam agora, Senhor, que eles possam sentir o toque do Teu Espírito. Senhor, traz alívio, traz refrigério para a alma de cada um aqui, Senhor. Aqui nessa manhã tem pessoas ansiosas, Pai. Ansiosas por um resultado, ansiosas para a solução de um problema, ansiosas por uma porta aberta, ansiosas por uma cura, Senhor. Ansiosas, Senhor, por tantas coisas, Pai. Então, Senhor, que essas pessoas hoje venham receber, Senhor, o tranquilizante do céu. Que elas venham receber a paz, Pai. A paz que excede todo o entendimento. Que elas venham receber nessa manhã conforto. Que elas venham receber nessa manhã da parte do Senhor alívio, Pai. Renova os votos com elas, Senhor. Renove a fé dessa pessoa que ora comigo nessa manhã. Dê forças, dê coragem, Pai. Ei, esforça-te, tem bom ânimo. Tenha bom ânimo nessa manhã. O Pai fala para ti nessa manhã, tenha bom ânimo, levanta a cabeça. Seja forte e corajoso, eu sou contigo, eu nunca te desamparei. Só esteja atento a tudo que eu estou te falando. Deus tem te dado uma direção, Ele tem falado com você. Então coloca agora a tua vida nas mãos daquele que resolve. Coloca os teus problemas na mão daquele que tem a solução. E assim, Senhor, eu peço, eu entrego, eu uno a minha fé, a fé dessa pessoa, Senhor, para pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha agir na vida de cada um aqui, Senhor, que elas possam ver, que elas possam ter experiências extraordinárias contigo nesse dia de hoje. Pai, eu entrego, Senhor, a terça-feira dessas pessoas nas tuas mãos. Façam grandes coisas, façam coisas extraordinárias, Pai. Mostre, Senhor, que o Senhor está ali cuidando, zelando por elas, Senhor. Assim eu entrego a terça-feira também os projetos, os sonhos de cada um nas tuas mãos. Pai, que elas venham arrebentar nesse dia de hoje, Senhor. Que elas vão ser mais que vencedoras para honrar e glorificar o teu nome aqui na terra. Assim seja, e você quem crê, diga amém. 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 Tá ligado? Tá ligado. Ei, levanta, tenha bom ânimo, esforça-te. Deus fala pra você, você é forte e corajoso. Não deixa essa luta te parar não, vamos pra cima. Ei, você é filho de Deus, você é filha do Pai. Tudo que você precisa, o Pai já concedeu pra você nessa manhã. Agora vai lá, ó, e arrebenta. Vai pra cima, não deixa nada te parar. Se estão te perseguindo, aumenta a velocidade que eu quero ver correr atrás de você. Se estão falando mal de você, ó, blinda teus ouvidos, blinda teu coração e vai em frente. Olha pro foco, o foco é Jesus. Olha pro foco, é os teus objetivos. Não fica distraindo, não. Não fica olhando pro lado, pro outro. Não fica dentro da arca olhando pro lado, pro outro, falando, Jesus, eu vou morrer aqui.
Ai, meu Deus, eu vou morrer, você não vai morrer nada, sabe por quê? Porque Deus tem cuidado e zelado de você. Então fique com essa palavra, que essa palavra venha blindar o teu coração, que essa palavra venha blindar os teus ouvidos, que essa palavra venha blindar os teus olhos, que essa palavra venha blindar a tua boca. Profetiza sobre a sua vida nessa manhã. Não use a tua boca para falar coisas negativas, não. Ainda que você não tá vendo a solução, ainda que esteja tudo perdido, use a tua boca para falar algo que venha da parte do Senhor. Eu vou vencer. Olha para essa situação aí que você está vivendo e determina, eu vou sair dessa situação. No nome do Senhor Jesus, eu vou viver o propósito de Deus para minha vida e vai viver. Vai porque Ele é contigo. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra, assim como te alimentou nessa manhã, se você quiser alimentar outras pessoas, compartilhe essa live com quem você sabe que está necessitando de uma palavra, de algo que vem do céu, do maná que vem do céu, do alimento espiritual para a vida delas. Assim como você tomou um café com Cristo e você saiu revigorado, o teu espírito está alimentado, ó. O teu espírito está alimentado nessa manhã. Vai e arrebenta, porque você é forte e corajoso, amém? Fica com essa palavra, amanhã eu estarei aqui às 6 da manhã, tá bom? E eu conto com a tua presença, não quebre. Não quebre esse relacionamento que você está tendo com Deus. São 20 minutinhos que você está separando do teu tempo para receber a direção que vem do alto. Você vai arrebentar, eu não tenho dúvida. Um beijo grande, fique com Deus e até amanhã.